Bom dia para você, amigos do canal JSTV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jornalista Stelma. Eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, ó, por gentileza, você que tá deixando o like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, por gentileza, antes de qualquer coisa, deixa o like, inscreva-se aqui no JS TV, em parceria com o canal Gol TV. Estamos sempre ao vivo, aliás, ao vivo, sempre trazendo vídeos também, fazendo lives também aqui no canal, para deixar você super bem informado. O tema de hoje é: será que vale o reforço? O Rogério Ceni deixou muito claro na coletiva de ontem que já solicitou Cadu Santoro reforços na próxima janela. Informação que nós trouxemos aqui com exclusividade, que são 4 reforços, 4 posições pedidas pelo técnico Rogério Ceni, e a gente vai tentar aqui trazer alguns nomes que poderiam mudar esse time de patamar. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre peço para você comentar no início do vídeo e no final do vídeo, porque sempre a gente vai ler aqui os comentários dos vídeos anteriores. Então é muito importante que você participe, né, deixando o seu comentário aqui no vídeo. Como é vídeo, né, a gente não consegue ler a mensagem ao vivo, mas estou sempre lendo as mensagens dos vídeos anteriores nos vídeos que vem logo depois, e hoje não vai ser diferente, então por isso que eu peço para você, além de tudo, deixar o seu comentário tanto no começo quanto no final do vídeo, tá? Rapidamente aqui, ó, o Robson Leão, ele botou aqui abraço para você, elogiando os comentários aí do Super Pós-Jogo de ontem. Eu vou até deixar o likezinho aqui, ó, valeu, irmão. O Jonas Stelma, você é autêntico, verdadeiro, máximo respeito à sua pessoa. Obrigado, Almi Passos, sempre acompanhando o nosso trabalho. O Douglas Batista, o melhor comentarista a respeito do futebol do Bahia, chama-se Jonas Stelma. Caraca, será que essas pessoas existem mesmo? Sério, sério mesmo, será que essas pessoas existem? Porque eu fico pensando se, sei lá, cara, se é o YouTube que cria esses perfis para poder vir comentar isso, né? Falar que eu sou o melhor, não me considero o melhor, não. Autêntico? Pode ser. Né? A autenticidade, ela passa muito pelo fato de eu ser independente, propriamente dito, né? Apesar de estar na Gol, eu sou independente verdadeiramente porque eu não me importo com o que o dirigente vai achar, com o que o clube vai achar, evidentemente sempre com respeito, né? Enfim, porque eu não quero ficar pagando processo, mas opinião, eu sempre vou ter minha opinião independente do que aconteça, tá? E obrigado, Douglas, estamos juntos sempre, tá? O Antônio Reinaldo Assunção, ele bota: eu encontrei uma moça no metrô de Salvador e ela estava vestida com a camisa do Bahia. Perguntei se ela acreditava no Bahia. E ela disse que toda vez que vai aos jogos do Bahia, o Bahia ganha o jogo. Parabéns, Carol. Obrigado, Reinaldo Assunção. Olha aí, ó. Carol, beijo pra você. Tamo junto. Carol, se foi ontem lá na Fonte Nova, foi ela que deu sorte aí pro Bahia, né? O goleiro do Botafogo também fez defesas milagrosas. Qual dele? O que foi expulso ou que entregou a paçoca, né? Eu escalava o ataque com Sanabria e Pulga. Tem que mudar. Para mim já deveria estar mudando aí, quem sabe no 4-2-2, né? É incrível que todo jogador do Bahia só fala em descansar. Hoje foi a vez do Dudu Duarte, que em rede nacional fala em descansar. Tá? E o nosso amigo Na Galera TV, ele bota: foi uma tortura ver Everaldo e William José juntos. Cara, a grande questão é que na coletiva de ontem, o técnico Rogério Ceni deixou muito claro, ele já vem dando indícios, né, há muito tempo, de impaciência em relação a isso, tá? De impaciência em relação ele já percebeu que o elenco é totalmente limitado. Eu venho batendo aqui na tecla constantemente que eu concordo que o elenco é limitado, é sim limitado, tem muitas limitações esse elenco do Bahia, só que mesmo sendo um elenco ilimitado, é um elenco que não poderia ser eliminado pelo O'Higgins, não poderia ser eliminado pelo Remo, tá? Não deveria estar passando sufoco no Campeonato Brasileiro. O elenco do Bahia é tão limitado quanto o do Curitiba, que venceu o Bahia, é tão limitado quanto o do São Paulo, sabe? Então, assim, é mais limitado que o Remo? Não. É mais limitado que o O'Higgins? Não. Então, a grande discussão é essa. Se o Bahia tivesse sido eliminado por grandes equipes que estão em outra prateleira, eu até entenderia, por conta das limitações. Mas no Bahia, a grande questão é que o Bahia está sendo eliminado para times que têm mais limitações que o próprio Bahia. E aí não tem desculpa, não tem blá blá blá, não tem chororô. E a informação que nós trouxemos aqui é de que o Rogério Ceni pediu no mínimo, 4 reforços para o dirigente Cadu Santoro, para que possa, né, acontecer uma mudança de patamar no elenco tricolor, meus amigos. 4 mudanças estão previstas aí no tricolor baiano. São eles, ó. Aliás, são as posições de zagueiro, posições de atacante, posições de volante e um jogador aí, quem sabe, para substituir o Everton Ribeiro. Um jogador que possa jogar por dentro, como 10, que também possa jogar por fora, pelos lados aí do campo. Um jogador polivalente que possa substituir o Everton Ribeiro, que mais uma vez hoje ficou no banco, né?
e quem entrou foi o Rodrigo Nestor, que é um nada em campo. Com todo respeito ao Rodrigo Nestor, o Rodrigo Nestor e um poste é a mesma coisa. Não agrega em nada. Michel Araújo também é outro. E aí, tá na tua conta eles, né, Rogério Ceni? Tá na tua conta. Esses aí estão na sua conta. Essa é a pura realidade, tá? Então, ó, um jogador aqui que eu acho que... eu sempre bati nessa tecla de que o Bahia precisa de jogadores experientes que possam impor respeito, não só para o adversário, como para dentro mesmo, como para o próprio elenco. O Bahia precisa de jogadores para impor respeito para o próprio elenco. Né? Hoje, quando você olha o elenco do Bahia, qual jogador que impõe respeito? O Everton Ribeiro? Beleza, o Everton Ribeiro impõe respeito. Mas só que ele é tão legalzinho, ele é tão fofinho, ele é tão ursinho de pelúcia, né, que o adversário fala, esse cara é legal demais. Tem que ser um cara brabo, tem que ser um cara de impor respeito para botar a faixa de capitão. Né? Eu sempre falei aqui, ó, um jogador que tá indo pro Palmeiras, o Alexander Barbosa. Esse cara aí, irmão, ele ele e Gustavo Gomes ali, porra, sabe? Na marra não vai passar, no grito não vai passar. Então tá faltando no Bahia esse jogador. Esse típico jogador de fazer, enfim, de ser essa liderança. Né? Não só essa liderança técnica como é o Everton Ribeiro, mas uma liderança efetivamente dentro de campo. E o Fabinho, meus amigos, volante que da seleção brasileira que vai jogar a próxima Copa do Mundo, ele vai ficar livre no mercado. Muita gente reclama, Fabinho, Jonas tá velho. Gente, Fabinho tá com 32 anos. Pô. A mesma idade, se eu não me engano, do jogador que todo mundo quer, que é o Talisca. Quer ver? Ó, deixa eu confirmar aqui do Talisca, ó. Talisca, só trazer aqui a idade dele rapidinho, mas eu acho que é a mesma idade do Talisca. Tá? Anderson Talisca, 32 anos, o Talisca é de 94. O Fabinho também é. Não, o Fabinho é de 93. Então o Fabinho vai fazer agora 33 no mês 10, né? O Talisca fez esse ano agora, em fevereiro, fez 32. Então eles são contemporâneos, sabe? E é um jogador de extrema experiência. Cara, o que o Fabinho jogou no Liverpool foi brincadeira. Pô. O que o Fabinho jogou no Liverpool foi sacanagem. Já passou pelo Mônaco, né? Enfim, agora vai jogar mais uma Copa do Mundo e vai ficar livre no mercado. Quer voltar a jogar no futebol brasileiro. E ele vai ficar livre no mercado agora, a partir do mês 6. Até o presente momento não existe nenhuma negociação com o Fabinho de nenhuma equipe brasileira. O Bahia vai esperar o quê? O Flamengo chegar, o Palmeiras chegar, sabe? O Flamengo, eu acho que ele não vai querer, não vai abrir negociações, porque é uma posição que não é carente, uma posição que, muito pelo contrário, né, tem muitos jogadores. O Palmeiras, a mesmíssima coisa ali com o Marlon Freitas. Cara, por que o Bahia não tenta? Tenta, cara, chega de graça, pô. Chega de graça. Para dividir essa liderança, né, com o Everton Ribeiro. Faz isso, cara. Um outro nome que vai ficar agora livre no mercado e de forma gratuita, né, é o Júnior Alonso. O Júnior Alonso que por muito pouco não foi jogador do Bahia. Faltou muito pouco para ele ser jogador do Bahia, o Júnior Alonso. 1,85 m, já declarou que não vai voltar para o Atlético Mineiro depois da Copa do Mundo. Outro cara de Copa do Mundo, né, o Paraguai, vai jogar pela seleção aí do Paraguai. E tem uma experiência também fora do país, né? Fora do Brasil, já jogou na França, já jogou na Espanha no Celta de Vigo, jogou no Atlético Mineiro, foi para o Krasnodar da Rússia, voltou para o Atlético Mineiro, e nessa transição dele entre Rússia e volta para o futebol brasileiro, por muito pouco ele não foi para o Bahia. Teve proposta oficial do Bahia, nós trouxemos com exclusividade essa proposta oficial do Bahia para contar com o jogador russo, aliás, o jogador paraguai que estava jogando na Rússia, lá no Krasnodar, que agora decidiu deixar a equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, são dois jogadores que chegariam de graça, né? Evidentemente tem que negociar as questões salariais, né? Eu acho que o Júnior Alonso não é problema, mas o Fabinho é um jogador caro, relativamente caro, mas ele sabe das condições. Ele não pode querer cobrar aqui no Brasil que ele cobrava lá no Liverpool, ou que cobra nos Emirados Árabes. Ele sabe que não, tem que entrar na realidade do futebol brasileiro. Isso aí é indiscutível, tá? E o Júnior Alonso é um jogador relativamente barato, cara, vale 1,1 milhão de euros. 1,1 bilhão de euros e ele tem 33 anos. Fez 33 anos agora em fevereiro também. Eu acho que ele faria uma boa dupla com o Ramos Mingo. Eu acho que o Ramos Mingo tem que ser potencializado por um jogador experiente. Não adianta você botar dois caras inexperientes na zaga. O David Duarte, apesar da idade, é inexperiente. O grande protagonismo dele vai sendo agora no Bahia. Aí precisa de um cara desse, cara, que não é brasileiro, um paraguaio, um uruguaio, um argentino, para chegar ali na zaga e impor respeito. Acho que está faltando isso para esse Bahia. Eu costumo falar que o time do Bahia é um time de ursinhos carinhosos. Tá? E um outro nome, que já deixou muito claro que quer voltar para o futebol brasileiro, ele já falou que quer voltar para o Palmeiras, evidentemente, né? Porque ele tem uma relação muito boa com o Palmeiras, é o Gabriel Jesus. É mais difícil, porque ele tem esse vínculo aí com o Palmeiras, mas é um atacante que o Rogério Ceni, eu tenho certeza absoluta, gostaria de trabalhar, porque é o típico atacante de mobilidade e que sabe fazer gols, né? Que o Rogério Ceni tanto pede, né? Que ele tanto pede. A grande questão é que ele tem se machucado bastante, ele tem contrato
até o meio do ano de 2027, mas já informou seus empresários que quer voltar para o futebol brasileiro. Não tem proposta nesse momento, né, de nenhuma equipe. É um jogador relativamente caro, mas que surge mais uma possibilidade aí de um atleta que o Rogério Ceni deixou muito claro que precisa de um atacante. Mas aí tá chegando o Alê Rovellis, né, Rogério? Espero que você coloque ele de atacante. Foi o que eu falei até no pós-jogo ontem lá na Gol TV. Eu nunca vi um atacante, antes mesmo de chegar, já ser titular, que é o Alê Rovellis. Então, assim, existe uma expectativa muito grande no Alê Rovellis para ele resolver os problemas do Bahia. Eu acompanhei jogos do Rosário Central, ele e o Di Maria, eles faziam uma boa dupla de ataque ali, estavam muito bem mesmo. E espero que ele chegue no Bahia e possa efetivamente ser esse jogador que todo mundo espera, tá? Outro jogador que eu gosto muito, né, que eu não botei até na capa, mas esse cara eu gosto muito, acho que ele tem a cara do Bahia, é o Roger Guedes. É um jogador um pouco mais jovem, tá com 28 para 29, é a mesma idade do Gabriel Jesus. Ele é muito, né, por nessa pegada de raça, de vontade, né, de não ter bola perdida. Eu gosto muito desse tipo de jogador, mas que também é um jogador relativamente caro. Eu acho que depois da chegada do Everton Ribeiro, da permanência do Jean Lucas, do Alexandre, o Grupo City precisa, tirar o escorpião do bolso. Precisa trazer um ou dois jogadores de alto nível para efetivamente mudar esse elenco aí de patamar. E parece que o Rogério Ceni já solicitou e aí apontaram com 4 reforços. Tem os reforços que o Grupo City vai trazer, como foi o William José, que não foi um pedido do Rogério Ceni, foi do Grupo City, né? E tem os jogadores que o Rogério Ceni deve estar indicando, que eu torço para que não seja do nível dos jogadores que ele indicou para o Bahia, como Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que não seja do nível dos jogadores que ele indicou para o próprio Flamengo, que foi Paulão, Davi, ou David, sei lá o nome lá dos caras que estavam lá, Felipe Alves, né? Então, assim, não pode dar a chave e o cartão de crédito sem limite na mão do Rogério Ceni, porque sabe que ele não tem capacidade para isso. Agora vocês têm que sentar em comum acordo, porque também não adianta o clube ir lá e contratar um jogador que o treinador não quer ou não vai usar, né? Mas, verdade seja dita, precisa de no mínimo aí. O Rogério botou no mínimo 4 reforços, eu coloco até mais. Zagueiro, volante, né? Lateral, tem que se desfazer do Gilberto ali, traz um lateral mais contundente. Jogador de lado de campo, Kiko Oliveira caiu demais, Eric Pulga caiu demais, Sanabria precisa ser titular, se desfazer do Everaldo, manda de volta lá pro Fluminense, se desfazer do William José, dá mais oportunidade para os garotos da base. Eu acho que assim o Bahia ele vai crescendo cada vez mais aí na temporada, tá bom? Você que está comigo aqui no canal JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Eu sou o jornalista, esse é o canal JS, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!